Olá, salve, salve, nação santista! Eu sou o Giovanni Martinelli e estou aqui para uma entrevista muito especial em comemoração ao 4º aniversário do Diário do Peixe. Neste sábado, 27 de novembro, o Diário do Peixe completa 4 anos no ar. Em comemoração, estamos aqui com a equipe quase completa, apenas o Christian não pôde participar e alguns dos nossos colunistas e comentaristas. Mas temos um convidado muito especial, que é o presidente do Santos, o Andrés Rueda. No começo de novembro, a gente solicitou essa entrevista com o Rueda para comemorar o aniversário do Diário do Peixe, ele atendeu. A gente ficou com receio, falou, vai sair logo depois do jogo contra o Fortaleza, e graças a Deus para todos nós, saiu com uma vitória do Santos ontem contra o Fortaleza. O Santos já praticamente livre desse fantasma do rebaixamento. Então dá para a gente fazer uma entrevista já com o ano praticamente desenhado, né? E Andrés, eu queria primeiro agradecer a você por ter aceito esse nosso convite. É a segunda entrevista que você dá aqui para o Diário do Peixe. Acho que também mostra um pouquinho da confiança que você tem no trabalho do Diário, da credibilidade que a gente conquistou. Queria, primeiro de tudo, agradecer mais uma vez por ter aceito o nosso convite. E nessas boas-vindas, eu já queria te perguntar se está muito mais aliviado, se tirou um peso das costas essa vitória sobre o Fortaleza. Boa tarde, bom dia, não sei quando vocês vão ver essa entrevista no YouTube aqui, mas seja bem-vindo, Andrés. Bom dia, boa tarde, boa noite aos amigos aí do Diário do Peixe. Primeiro, parabenizar aí pelos 4 anos aí de programa de live, é muito legal. Fazer 4 anos, né, nessa selva de internet é uma coisa muito significativa, tá? Meu alô também para a Anitta, para a Laura, para o Guilherme, um alô especial para toda a nação santista, né? É sempre bom, sempre gosto de começar falando que é muito bom a gente poder ter oportunidade de falar do Santos, tá? Espaço na mídia é muito importante para o Santos e para toda a nação santista. E a gente está, na verdade, como se perguntou, eu não diria aliviado, né? A gente está um pouco mais tranquilo e, como eu te coloquei até um pouquinho antes do programa começar, né? Nossa meta agora é ir para a Sul-Americana, né? Ainda vamos buscar mais pontos e vamos tentar fazer um papel digno dentro desse brasileiro. Legal. Andrés, eu vou fazer a primeira pergunta em cima disso. A gente já está, como eu falei, com o cenário encaminhado de 2022, né? A gente teve um Campeonato Paulista em que lutou contra o rebaixamento até o final, o Campeonato Brasileiro também ficou com esse cenário, né? Eu queria saber que balanço você faz desse ano de 2021, que é o seu primeiro como presidente do Santos. O que você acha que foram os seus grandes acertos, se teve algum erro, e o que você fez que não faria de novo? Poxa, é uma pergunta que pode levar o programa inteiro, né? Na verdade, esse ano foi um ano bem atípico, né, para o Santos Futebol Clube e até para nós, tá? Foi o primeiro ano de mandato. O negócio parece sempre repetitivo. A gente pegou o clube numa situação completamente caótica. A gente se esquece quando fala do futebol, né, que é o que mais, o foco maior, que a gente pegou o Santos com o problema de transfer ban praticamente até maio, junho. Então, se a gente fizer as contas, faz 5 meses que a gente saiu dessa situação. A gente pegou o clube com contas bloqueadas, recebíveis bloqueadas, enfim, tudo isso aí, não quero ser repetitivo, todo mundo já sabe a situação que estava. E dentro do planejamento que a gente montou para esse primeiro ano, eu acredito que a gente fez muito acerto, teve erros e tinha que ter mesmo, não tem como fugir disso, tá? Agora, a gente sabia que especificamente a gente tinha algumas metas e alguns objetivos que, se a gente não conseguisse cumprir, ia atrapalhar todo o futuro do clube. Então, a gente brigou muito, sim, para equacionar a parte financeira, a parte de dívidas do clube. E isso eu acho que a gente teve um sucesso excelente. A gente começou
a fazer uma reestruturação administrativa dentro do clube, que também andou bem. Se me perguntar 100%, eu diria não 100% não, tem coisas ainda que têm que ser mexidas, e muito, tá? Pessoal, antes de falar do futebol, vou falar um pouquinho da parte interna. O pessoal fala assim, entre acertos e erros, né? Puxa, o marketing nosso, tal, parece que não avançou muito. Eu também concordo. Agora, se a gente for medir o nosso marketing em 2021, uma régua que sempre o marketing foi medida, que era o seguinte, era receita para o clube, tá? O pessoal media assim, pô, a gente não tem master, a nossa arrecadação é pífia, então o marketing é uma porcaria. Eu diria que o marketing esse ano foi excelente, a gente mais do que dobrou receita, putz, foi um show, tá? Em compensação, quando a gente olha para o marketing como marketing mesmo, com as coisas que a gente tinha se programado a fazer, tá? A gente aí a gente pecou um pouquinho, não teve a agilidade que eu gostaria que tivesse, tá? Eu brinco, poxa, a gente vai passar quase um ano, eu não consigo, pô, disponibilizar um aplicativo. Pô. Putz, na nossa campanha, a gente fez um aplicativo em 15 dias, tá? Não era o melhor de todos, mas pô, era um aplicativo e hoje a gente escorrega ainda no clube. Eu porque queria que nesse primeiro ano a gente já tivesse resolvido o problema do e-commerce do Santos, tá? E também a gente não conseguiu. Agora, por que não conseguiu? Por uma série de coisas, tá? Quer dizer, a gente está mudando, inclusive, uma cultura dentro do clube, uma cultura de repartição pública. As coisas demoram muito. Então, você tem que mudar essa cultura, você tem que acelerar, você tem muita coisa travada, você tem muitos contratos em andamento. Então, por exemplo, o e-commerce, você já tem um contrato com uma empresa que faz, mas não faz bem, uma série de coisas. Tá? Então, na parte do marketing, por um lado, eu acho o resultado com a régua que sempre foi medido excelente, acho que foi o melhor ano do Santos, tá? Em matéria de arrecadação com patrocínio, publicidade, geração de produtos novos. Tá? Hoje mesmo a gente acabou de anunciar esse fan token aí, que putz, nada são 10 milhões de dólares. Quer dizer, hoje, tudo bem, vocês vão falar, pô, nossa camisa está parecendo uma badá. Eu falo, olha, tá mesmo, mas paciência, tá? Porque quando a gente sempre brigou para não ter o Master, né? Agora eu cheguei a comentar na última live, pô, eu tenho fila, tá? Eu tô com um problema muito gostoso de ter que selecionar, tá? Esse sim, esse aqui não, tá? Então isso a gente teve um desempenho muito bom. Na parte de marketing puro, eu tenho que confessar que eu não estou contente o que a gente desempenhou, mas pô, vamos, isso aí vai ser colocado pô, na linha, tá? No futebol, a gente fez o que era possível, tá? Quando a gente entrou, a gente tinha um elenco, tá? Contas bloqueadas, sem receita zero, com venda de jogadores já comprometidas, tá? Veríssimo e Pituca já estavam feitos a venda, não tinha o que fazer, não tinha como voltar atrás, tá? Mesmo assim, o que a gente conseguiu fazer para tentar ter uma defesa um pouco mais competitiva na Libertadores? A gente correu o risco de não ter nem o Veríssimo nem o Luan Pérez na final. A gente comprou o Luan Pérez com o dinheiro da premiação, ou seja, foi uma compra casada. Se a gente não ganhasse a premiação na semifinal, se a gente não passasse para a final, a gente não compraria, tá? Foi uma compra onde a gente não tinha condição de gastar aquele dinheiro só através da premiação, tá? E acho que a gente fez o que tinha que ter feito. A nossa obrigação era colocar para o Cuca o melhor possível naquele momento, porque, pô, para ganhar o título, tá? Então, isso a gente fez bem. Passado esse período, a gente perdeu alguns jogadores, perdeu o Pituca, o Veríssimo, e a gente tinha que incorporar o Soteldo, né? Soteldo, na verdade, sempre fala, a gente não perdeu, ele nunca foi nosso, tá? A gente tinha que fortalecer o nosso elenco. Como fortalecer sem dinheiro? Não é choradeira, mas é uma realidade. Né? Muitas vezes a torcida, e ela está certa, cobra, tem que contratar, tem que contratar. Concordo, torcida é paixão, mas a realidade é uma. Como é que você vai fazer isso? Nossa estratégia, qual foi? Poxa, já que a gente não tem como adquirir, vamos no mercado trazer promessas, ou seja, pessoal de potencial, que por empréstimo a gente não tem como comprar, que não tenha que pagar luva, porque a gente não tem dinheiro, que não tenha comissionamento e com salário baixo, tá? Mas que tenha o potencial. E que, fora isso,
Depois de um período de teste no clube, tá? Desse período de empréstimo, se realmente eles entregarem, se realmente eles mostrarem que têm condição de usar a camisa do Santos, que o valor do passe, o valor da compra dos jogadores esteja dentro da nossa possibilidade. Isso que a gente fez. Todos os jogadores que a gente trouxe foi nesse sentido. Tá? Em paralelo, o que a gente fez? Muitas vezes a pessoa se esquece, né? A gente, sobretudo eu estava muito machucado com a saída do Caio Jorge. Tá? Então, uma coisa que me preocupava muito era a nossa base, que eu tinha ido em função de transfer ban e tal, tinha tido uma grande migração para o time titular e o pessoal sem contratos renovados. Então, a gente correu, renovou, e cada contrato renovado no rapaz da base é quase uma contratação, né? Então, a gente teve, de toda a base, a gente conseguiu, numa tacada praticamente única, renovar com todos. Pirani, Lucas Braga, Sandri, com jogadores que todo mundo falava, pô, vai ser difícil, não vamos conseguir. Faltaram 2, no final, o Balheiro e o Leonardo. O Balheiro a gente resolveu faz uns 15, 20 dias, um mês, tá? E agora só falta um para a gente poder dizer que realmente renovou com 100% da nossa base. A gente pode ficar tranquilo por 4, 5 anos, tá? E investir neles como futuro do Santos. A gente tentou com o treinador, quando a gente trouxe o Ariel, ele praticamente era uma unanimidade entre toda a torcida, era um treinador que estava num auge bom na América do Sul, não deu certo, saiu, todo mundo já sabe. A gente tentou de início, e o pessoal muitas vezes comenta uma coisa. Eu, quando contrato um treinador, eu quero fugir daquele negócio. Estou contratando um jogador para 2 meses, 3 meses. Eu, quando contrato, analiso muito bem e espero que ele fique até o final de gestão. Tá, espero. Isso não quer dizer que então, não... posso já emendar, né, a próxima pergunta, Rueda, que é exatamente sobre isso. Eu quero saber como que você está avaliando esse trabalho do Carille, se você está acompanhando de perto ele no CT, ele com os jogadores, como que você tem visto essa relação? E ele divide bastante as opiniões da torcida do Santos. É até curioso, né? Porque, como você falou, quando o Roland chegou foi uma unanimidade, mas acabou não dando certo por inúmeros motivos. O Carille divide opiniões, longe de ser uma unanimidade, mas ajudou muito o Santos numa situação muito tensa. A gente viu aí algumas análises de pessoas falando: o Santos, quando entrar na zona de rebaixamento, não vai mais sair. E não é verdade. E agora conseguiu, inclusive, se afastar, né, um pouco mais, dando esse respiro, não matemático, mas esse número que é muito importante de 45 pontos. A sua intenção é sim manter o Carille até o final da sua gestão? Como você responderia às críticas de quem diz que ele não tem o DNA do Santos? Ele não é um técnico ofensivo. Como você responde isso? Como você vê o Carille, o futuro do Santos e o Carille? Caminham juntos? Pessoalmente, até porque eu participei muito da contratação dele, então eu gosto do trabalho do Carille. Só que a gente não pode esquecer que a gente tem uma diretoria executiva de futebol, tá? Foi muito dito, foi dito e até com propriedade, né? Pô, o pessoal da nossa diretoria, vamos para fazer planilha, vamos para pagar conta, pagar boleto, mas não entende nada de futebol, tal, não sei o quê. Eu costumo falar, entendo de futebol como 100% da nossa torcida, tá? Eu não sou profissional do futebol. Para mim, quem entende de futebol nos meandros é quem tem a vida, ganha a vida profissionalmente em cima disso, tá? Então, qualquer análise minha é de torcedor e de resultado. Eu estou contente, sim, com o trabalho do Carille, mas eu falo que agora a gente tem uma comissão técnica executiva, especialista em futebol, o pessoal do Muda Bola, e do Dracena foi um super acerto, ele ter vindo também, junto com a gente, tá? E em matéria de futebol, é que ele vai guiar, tá? No começo, quando ele veio, vocês podem ver que a gente deu carta branca dele no sentido esportivo, né? Porém, obviamente, não abro mão da carta branca, está relacionada com a parte financeira. Eu não quero voltar a repetir os erros que a maioria dos clubes e no Santos mais sentido, de fazer loucuras,
tá? Para agradar a torcida tal, e depois para quebrar o clube. Isso daí, vocês podem ver que com toda a pressão do que a gente teve no Brasileiro, a gente não saiu fazendo loucura. Eu preferi segurar as porradas, né, no português claro, tá? Do que fazer loucuras e sabendo que depois não podia honrar. Tá? 22 é um ano ainda, na parte financeira, ruim para o Santos. Tá? Quer dizer, tem muita coisa, muitos acordos que a gente fez. Eu fiz questão que a grande maioria dos acordos dessa dívida terminasse na minha gestão. Eu não quero correr o risco de fazer acordo, levar para a próxima, e a próxima não honrar os acordos e, de novo, o clube ficar endividado outra vez. Tá? E muitas coisas, o tempo passa, a gente vai quitando. Quer dizer, a maioria dos nossos acordos, tirando o imposto de renda, DON, que são mais longos, a maioria é 20 parcelas, 30 parcelas, 10, e a gente já começa a ter coisa que está arrancando da frente. Né? Esse mês, não, acabamos de pagar o Itipato, o Atlético Nacional, terminamos com aquela dívida da Quantum, aquela do Neymar, tal, a 10ª de 10ª, tá? que a gente acabou pagando. Então, é isso. Eu estou muito mais confortável agora que a gente tem uma pessoa ligada ao futebol, que é bem aceita pela torcida, que é do ramo, que é do setor, e vamos para frente. Vamos fazer um 22 mais tranquilo do que foi o 21. Mas com o Carille. Então, o Carille vai depender do Edu Dracena. O Edu Dracena que vai dar o parecer se deve ou não continuar com o Carille. Veja, a nossa comissão técnica no sentido de gerenciamento de futebol é do Edu Dracena. Tá? Não adianta, como é que eu costumo trabalhar? Eu delego muito. Tá? Então, eu coloco pessoas de confiança para atribuições. A gente dá a meta do horizonte e diz o que tem de orçamento. Agora, eu dou autonomia, praticamente, né, entre aspas, nunca é total, mas dou autonomia total para a decisão. E depois vou cobrar resultado. Na vida, tudo é resultado. Tá? Agora, para você poder cobrar resultado, você tem que dar autonomia. Tá? É assim que eu estou acostumado a trabalhar. Perfeito. Laura, pela nossa ordem aqui de tempo de casa, né? Veio a Anitta, que está com a gente aí há mais de 3 anos, agora a Laura também, com um pouquinho mais de 1 ano, está completando com a gente também. A sua pergunta para o presidente Andrés Ueda. Bom, presidente, primeiro, obrigada pela disponibilidade, né? Eu ainda sou categoria de base aqui no Diário, né? Mas sou mais nova de tempo de casa aqui, sou mais velha, né, de tempo de casa aqui do que o Gui. E minha pergunta é em relação ao Marcos Leonardo, né? A gente comentou que estava aliviado com a vitória sobre o Fortaleza, que inclusive foi marcada pelos meninos da Vila, né? 2 gols marcados aí pelo Marcos Leonardo. E você comentou muito sobre essa questão de planejamento, também sobre a confiança do Edu Dracena, né? E é ele que está de frente batendo sobre essa questão da renovação, né? E pelo que a gente apurou, não é questão salarial, não é isso, é questão de tempo e espaço, né? Quero saber em que pé tá isso. Outra coisa que a gente comenta aqui no Diário, né, é sobre planejamento, né? O planejamento de carreira para os nossos meninos, assim como para o Ângelo, para o Kaique, para que eles criam essa identificação, né, com a torcida, com o próprio Santos, né, para sair mais para frente com títulos, a sair bem do Santos, né, e para ser vendidos, né, no futuro por um preço melhores, né? E também sobre a questão da escala evolutiva, né? No Diário, eu e o Gil, a gente sempre comentou, nossa, o Santos está muito bem servido de camisa 9, né? Tem o Roberto, Caio Jorge e Marcos Leonardo. Mas o Santos acabou perdendo, né? O Roberto e o Caio Jorge. O que vocês estão fazendo para isso não se repetir? Em que pé está essa renovação? Então, a gente vem conversando com o Marcos Leonardo desde o começo da gestão, tá? E como eu falei, no começo da gestão, a gente tentou renovar de todos os jogadores que estavam na base. Sendo bem sincero, a gente não queria cometer o mesmo erro de dar vitrine para o jogador da base sem renovar contrato, tá? Porque depois fica complicado. A gente conseguiu isso com praticamente todos da base, menos o Marcos Leonardo. E o Marcos Leonardo, você falou um negócio que você está bem informada, nunca foi o problema financeiro. Tá? O Marcos Leonardo sempre foi o problema de planejamento de carreira. Aí ficou um pouquinho, não gostaria de entrar muito em detalhe, a história do ovo e da galinha, né? Quer dizer, poxa, eu quero ter projeção para jogar. Aí eu falo, pô, legal, para você jogar e ter projeção, eu quero ter garantido o contrato. Então, sabe, quando você fica rodeando, mas felizmente acho que a gente acabou entrando numa linha agora de
de concórdia, tá? De concórdia e isso vai ser resolvido, tá? Mas realmente o problema nunca foi financeiro, o problema sempre foi de planejamento de carreira, onde a gente não queria a vitrine, para um português claro, para um jogador você já está perdendo o contrato. E aí o jogador queria, pô, mas eu não vou, será que eu vou ter oportunidade? Eu não vou ter? Mas isso já passou, acho que está indo bem encaminhado. Quanto ao resto, pô, a gente tem aí, né, tá vindo aí o jogador, o Juan, que todo mundo fala, né, que marca muitos gols, tal. Esse é o jogador que, pô, as notícias fake, pô, a rede social tem o que tem de notícia mentirosa. Agora, notícia mentirosa, o pessoal chama de fake, não é bonito, né? O que tem de mentira, invenção. E o pior é que o pessoal solta a notícia mentirosa e o pessoal compra como verdadeira e ficam dias e dias discutindo por em cima, né? E muitas vezes, em caso de jogador, atrapalha, né? O Juan vai ser, obviamente, que vai ser contratado, ele tinha um valor estipulado. Agora, na negociação, você tem técnicas, né? A gente sempre tenta fechar o negócio dando a maior vantagem para o Santos, tá? Quer dizer, se o valor é 700 eu poder comprar por 500, melhor, tá? Quer dizer, pô, esse é o meu papel, estou lá para defender, tá? Então, numa situação dessa, quando é líquido certo que eu tenho até o final do ano para exercer por um valor, eu posso fazer um pouquinho de doce para ver se eu consigo redução de preço, né? Agora, com o furor da torcida, tá? O que aconteceu? Esqueceu, não? Agora eu vou ter que ir lá e honrar o que está no contrato, né? Mas paciência, faz parte. Não, eu vou puxar esse gancho do Juan já, né? A gente ia passar para o bloco base, mas já que você tocou nesse assunto, né? E lembrando, né, para quem está acompanhando a live, o Santos tem total exclusividade aí para exercer o direito de compra até 31 de dezembro, tem praticamente um mês e pouquinho, né? E muita gente falando, poxa, o Santos não tem esse dinheiro para pagar, né? Mas a gente do Diário falou, poxa, eu acho que o Santos tá só enrolando, acho que vai comprar sim, né? Como que tá? Em que pé tá isso? Não, quer dizer, pô, nossa situação é ruim, mas não chega a esse ponto, tá? Mas é o que eu expliquei, na verdade. Quando você vai contratar um jogador, eu tenho até 31 de dezembro para contratar, o valor está certo, o salário do jogador está certo, tudo está certo. Então, minha obrigação é tentar baixar o valor, tá? Então, para baixar o valor, aquilo que eu falei, você tem que fazer, poxa, ó, será que ele é bom mesmo? Não era bom emprestar mais um ano para dar uma olhadinha? Olha, mas se não quiser emprestar, vamos fechar por quinhentinhos e pagar em 5 vezes e tal. Sendo bem sincero com vocês, tá? Isso é usual. Se eu não fizer esse papel, eu não estou sendo um bom gestor. Eu tenho que procurar sempre o melhor para o clube. Agora, com o furor da torcida, pô, se você está agora com eles, fala, olha, eu estou pensando, fala, não tem problema, já tem outro querendo. Então, agora, a única coisa é que inflacionar o preço. Não, então tá aí. A notícia mas é ele que vai ser contratado. Tá? Ele não pode, e não tem como ninguém interferir, né, Andrés? A minha pergunta por contrato é sobre dois jogadores que já estão. Cadê o... Ixi. E o Danilo Boza. Esses dois jogadores estão, na verdade, o Danilo Boza é emprestado pelo Mirassol e o Diego Tardelli tem um contrato com o Santos até o final do ano. Esses dois jogadores continuarão para a próxima temporada, presidente? O Danilo Boza será comprado pelo Mirassol, que tem um valor de 2 milhões, e o Diego Tardelli terá o contrato renovado? Então, a gente não acabou o campeonato, tá? Quando terminar o Campeonato Brasileiro, vai ser feita uma avaliação, tal, e, de novo, tem o Dracena. A gente vai sentar, junto com a comissão técnica, vai ser decidido qual é o nosso planejamento para 22. Esse negócio de ter um diretor executivo é bom, né? Porque a gente pula fora das perguntas, né? Quer dizer, vamos ver o que eles recomendam fazer. Porque o Boza ele tem um valor um pouco alto, né? Considerado até um pouco alto dentro daquilo que o Santos pode investir na temporada, para a próxima temporada. Eu não costumo falar, você sabe disso, fala de jogador, se é que o alto ou baixo, o caro ou barato, é muito relativo, tá? Então, vamos ter calma, vamos acabar o brasileiro. A gente tem a opção de compra do Boza, do Tardelli, a gente tem uma opção de renovação até o final do Paulista, tá? Então, vamos acabar o brasileiro, vamos tentar ir para a Sul-Americana e, com certeza, diretoria, junto com comissão técnica, vai sentar
e rever, né? E ver qual que vai ser o nosso plantel para 2022. Falando em plantel para 2022, Andrés, um nome não tem como fugir, né? Que é a questão do Marinho, e ele já deixou claro algumas vezes que ele quer, acho que, buscar novos ares, ele quer ser negociado, e até aproveitar essa pergunta do Marinho para entrar na questão do orçamento para o ano que vem, que acho que vai ser debatido na segunda-feira, mas ele tem lá 76 milhões, se eu não me engano, algum número assim, em receitas com vendas de atletas. O Marinho, inclusive, eu queria até que se pudesse confirmar se é isso mesmo. O Marinho, inclusive, o Santos tem uma dívida com ele de luvas que foi da época do Pérez ainda, e que a informação que a gente tem é que você chegou com o Marinho e falou: Marinho, é o seguinte, quando você for negociado, a gente abate esse valor dessa luvas que está pendente contigo da época lá do Pérez. Então, a chance dele ser negociado é nesta janela de janeiro, já que o contrato dele vai até o final do ano. Como você enxerga esse cenário de Marinho? Como está essa situação da luva? E chegou recentemente alguma proposta por ele? Então, deixa eu comentar. Mais uma vez, coisas que são fomentadas na rede social e passam a ser verdade. Esse negócio de luva não tem nada. Tá? Existe uma pendência do clube com o empresário do Marinho, de quando ele veio, tá? Que isso sim foi conversado com o Machado, que é lá do Sul. O Marinho, na verdade, nunca ele falou que ele gostaria de ser vendido. O Marinho gostaria de ir para a Arábia, não, para os países árabes lá. Emirados Árabes, isso. O sonho dele, ele já jogou lá, o sonho dele é voltar para lá, para fazer o pé de meia dele, tá? Com aquela ilusão que o salário lá é astronômico, tal, não sei o quê. Isso sim, isso a gente teve uma conversa muito franca, tá? Eu sempre disse que se chegasse alguma proposta de lá que fosse interessante para ele ir para o Santos, tá? A gente não iria tentar empatar a vida dele, tá? Isso foi conversa, não de agora, já faz tempo. Quanto ao resto, ele sempre deixou claro que o time dele no Brasil é o Santos. Se tivesse que sair, ele é profissional, tá? Mas não essa vontade de querer sair. Isso daí foi criado pelas redes, tá? Ele tem sim uma vontade de ir para lá para fazer seu pé de meia, o que é justo, tá? E vamos ver o que acontece quando acaba o campeonato brasileiro. Falta ainda, né? Falta 3 rodadas, e tem muita coisa para rodar ainda. Abrir janela, vamos ver que caminho que a gente vai seguir. Eu estou tentando aqui, está acabando o nosso primeiro tempo do Zoom, eu estou tentando dar um upgrade sobre isso, mas em relação às vendas, 75 milhões acho que é o que está no orçamento. Tem alguma proposta que você já está contabilizando nisso? Ou muita gente fala de proposta pelo João Paulo? O que você enxerga para chegar nesses 75 milhões? Não, o que acontece, Nino? O orçamento, tá? Quando você monta um orçamento, é uma peça onde você coloca o que você pretende fazer no outro ano, tá? Infelizmente, isso aí, acho que respondendo a tua primeira pergunta, né? Alguma coisa que a gente não tenha conseguido fazer e que é ruim, tá? A gente não conseguiu equilibrar receita ordinária com despesa ordinária, tá? E está longe disso, tá? Os recebíveis do Santos normais com as despesas dos Santos normais estão muito longe, tá, de acontecerem. Mesmo com redução de despesa, mesmo com enxugamento, tudo que for necessário, está longe. Então, quando você equaciona, não tem como. Você fechar a conta do ano, você tem que contar, eventualmente, com alguma venda, tá, de jogador. Então, por isso, você pode pegar todos os orçamentos do clube, sempre tem um valor que se espera, tá, receber em vendas. Isso, quando se coloca, se imagina o valor, mas não se tem no momento do orçamento, isso aqui vai vir da venda daquele ou daquele outro. Isso é do correr do ano, que pode acontecer ou não. Tá? A gente pode ter uma receita inesperada, um lançamento de um produto que não seja necessário vender jogador. Tá? Agora, é um orçamento, tá? É uma meta, é um horizonte. Para fechar as contas, você precisaria ter uma receita em torno disso.
Mas chegou alguma proposta já pelo João Paulo, por exemplo, que muita gente fala que o Flamengo tem interesse? Giovanni, proposta de compra ou de venda eu só faço depois de assinado. Eu não falo antes. Tá? Não adianta fomentar mais fake, mais mentira. Tá? O que eu te digo é o seguinte... Não, o que você falou assim, o que você sempre costumou falar aqui, Andrés, é que assim, que tem sondagem, tem contato. Eu tô mais perguntando. Eu vou te facilitar a vida. Nenhum contato foi com o Santos, de nenhum jogador do Santos. Ótimo. Nenhum, ótimo. Zero. Chamo, porque é muito bem a gente esclarecer, isso aí eu costumo também sempre tentar passar isso para o sócio, para entender, para o torcedor. Uma coisa é conversa de jogador. Eu estou conversando com o presidente do Palmeiras, e aí? Quer vender Scarpa? Você conversa, tá? Outra coisa é você fazer uma ligação, fazer uma consulta. Olha, eu tenho um interesse no jogador X. Vocês têm interesse de conversar? Não tenho. Acabou a conversa, tá? Isso foi uma consulta. Bom, estamos de volta, tivemos um pequeno detalhezinho, um pequeno probleminha, a Anitta estava cheia na tela, o André estava falando que ele... A notícia é que ele conversou com o presidente do Palmeiras e perguntou se dá para negociar o Scarpa. É isso, André? Não. Opa! Cuidado que já sai. Olha lá, é a manchete. Assim, olha o Giovanni. Assim é fake news. Foi o que ele estava falando, né? Eu liguei. Eu estava dando exemplos de o que é consulta, proposta, tal. Então, eu comentei o seguinte: existe conversa informal entre presidentes, entre executivos de tal jogador, tal. Isso existe todo dia. É só encontrar dois dirigentes dos dois times, sempre tem essa conversa. Então, mas é simplesmente uma conversa. Depois existe o que a gente chama de consulta. Você recebeu uma ligação, um contato, uma reunião, olha, eu tenho interesse em tal jogador, vocês querem conversar, não querem? E por aí vai. E, finalmente, tem a proposta formal, onde, no papel, com o logo do time, estou interessado em tal jogador, minha proposta é essa, é assim, sabe? Então, foi proposta formal, não recebeu de nenhum jogador e a janela está longe, a gente está terminando o Campeonato Brasileiro, acho que não é o momento ainda desse tipo de propostas, tá? Legal. Saindo um pouquinho do futebol profissional, falando um pouquinho de base, Gui, tem movimentações aí na base que são importantes, até acho que dentro de um planejamento estratégico do Santos, né? A gente viu que o assunto estava sendo discutido em reuniões do comitê de gestão, parece que a gente tem uma decisão, né? É isso. E antes de entrar já, falando literalmente do Sub-23, alguns profissionais já deixaram o Santos, como o treinador Pablo Fernandes, o Edinho está no Londrina, né? O Edinho era o antigo treinador, e o Sub-23 teve aqueles maus campeonatos, maus resultados que tiveram no Campeonato Paulista, na Copa Paulista, no Campeonato Brasileiro, e a conclusão foi, e decisão tomada em comum acordo junto com o Edu Dracena e tal, que é para acabar com o Sub-23. Ele vai deixar de existir a partir do ano que vem. Eu queria perguntar para o Rueda sobre essa decisão de acabar com o Sub-23, como foi, como chegaram a essa conclusão, e também falar um pouquinho sobre essas ações para a base no ano que vem. Vale lembrar que o Sub-23 ele fazia aquele meio campo para o profissional, né? Muitos jogadores eram do Sub-23 para o profissional, até alguns que estavam no profissional, como foi o caso do Madison, para pegar uma parte física um pouco melhor, acabou jogando no Sub-23. Queria perguntar isso para o Rueda. Então, na verdade, de novo, notícias, o Edu Dracena em nenhum momento deu declaração que o Sub-23 ia acabar, tá? Isso daí, em nenhum momento isso foi dito. Saiu na internet e a rede já assumiu como uma coisa verdadeira, tá? O que foi dito, sim, e desde lá atrás, que a gente estava pensando, tá, em unificar o Sub-23 com o 20. O que acontece? O Sub-23, na verdade, ele tem que ser um modelo para ser uma transição para o profissional. São jogadores que estão sendo preparados para ver se tem condição para ir para o profissional.
Nosso sub-20, tá? Quando o Santos pegou o transfer ban, numa tacada só, eu costumo falar, se você olhar nosso elenco hoje, 10 jogadores do time principal são do sub-20 e 15 vieram da base. Então, muitas vezes eu questiono o pessoal, falar, a base do Santos. O nosso time principal hoje tem 15 jogadores que vieram da base. Desses 15, 10 vieram do sub-20. Então, o sub-20, se quebrou em 2021 no começo. Ficou capenga, tá? O que foi feito? Daí surge, né? Nossa, quanta reposição para o sub-20. Tinha que repor, tá? E, quando você repõe, a gente fez uns campeonatos no começo do ano péssimo, né? Só tomava pau no sub-20, né? Isso é 17, tá? Até se recompor. Tentou é que agora, não sei se vocês estão acompanhando, mas, temos 3 na ponte, já estamos nas quartas, tal, já estão revelando jogadores, já estão se destacando, tal. O sub-23 também a gente foi muito criticado. Nossa, não estou contratando profissional e contrato para o sub-23. Não era isso. A gente trouxe jogadores pontuais para o sub-23 para um período de transição para ver se eles podiam ajudar no profissional a curto prazo. Então, o Lacava, que já está lá no banco do profissional, ele foi trazido inicialmente, onde você coloca no sub-20? Não, coloca no sub-23. Tá? Então, o sub-23 sempre teve esse papel de ser uma transição, tá? E acabou perdendo sua origem, tá? Acabou sendo, não gostaria nem de falar, não um balcão de negócio, mas um repositório de jogadores. Então, a gente... o que está vendo, mas não está decidido, de novo, isso aí tem que acabar o brasileiro. A gente está fortemente pensando em juntar o sub-20 e o sub-23, chamar uma categoria de aspirantes ou coisa similar, tá? Onde ela tenha jogadores para suprir os campeonatos sub-20 e também para ser um modelo de transição para o profissional. Tá? Aqueles jogadores que a gente acha que tem potencial para jogar no time profissional, mas que já passaram no sub-20, mas ainda não estão prontos para o profissional. Mas isso, novamente, vai ser decidido, tá? Assim que acabar no Paulista, a partir da segunda quinzena de dezembro para frente. Não, é que a gente pergunta, até a gente publicou isso, Rueda, porque o Pablo saiu, né, comunicado, segundo o que a gente apurou, que o Dracena já tinha comunicado o Felipe Gil de que não teria o sub-23. Né? Não. O Edu Dracena em nenhum momento oficializou que acabava o sub-23. Tá? Essa história de sub-23 com sub-20, a gente vem conversando já há 2 meses. A gente tem essa ideia, mas é ideia. Oficialmente não foi colocado nada. O Pablo saiu porque recebeu uma proposta mais interessante financeiramente, tá, para ir para o Atlético Paranaense. Agora, óbvio que, mesmo não tendo sido comunicado oficialmente, existe essa conversa. Então, existe esse risco e ele resolveu tomar esse caminho. Tá? Entendi. Mas oficialmente nada foi divulgado, isso aí vai ser decidido. Agora, a gente está pensando seriamente em fazer, arrumar esse sub-23 com o sub-20 não está legal, então a gente quer dar realmente uma acertada. Legal. Mudando um pouquinho de assunto também, vou passando para Sereias da Vila. A nossa primeira pergunta da grande Anitta. Fica à vontade, Anitta. Esse assunto que o Rueda já deu aquele sorrisinho de lá vai ela, né? Presidente, mais um ano ruim, né, das Sereias da Vila em termos de resultado. Sei que é o primeiro na sua gestão, mas já vão se acumulando aí. Desde 2018, as Sereias não ganham um título, um time que sempre foi uma referência na modalidade e perdendo um pouco o seu protagonismo, infelizmente. Ao longo do ano, a gente teve vários problemas. E, pessoalmente, acho que eu e a Laura, que acompanhamos muito, né? Vou falar por você, Laura, não me desminta depois, brincadeira. Não vimos a cara de Amaury Nascimento, que teoricamente é o gerente de futebol feminino, né? O coordenador, enfim, o nome que seja. Nunca vi, não está em lugar nenhum. Quero saber se vocês estão satisfeitos com o trabalho dele, se pretendem mantê-lo no cargo, e quais os planos para
para 2022 para que as Sereias voltem a ocupar um lugar relevante na modalidade? Então, sobre manter ou não manter, eu já comentei atrás, eu não gosto de falar sobre funcionário, sobre jogador. Isso é uma coisa que vai ser decidida, tá? Agora, deixa eu dar um desconto. Tá? Deixa eu dar um desconto na situação, tá? Não adianta a gente tirar uma foto agora. Como é que a gente começou na nossa gestão com o futebol feminino, tá? A gente não tinha um atleta contratado. Não sei se você lembra, Anitta. Contrato no futebol, o pessoal faz por um ano, tá? Acabou, quem interessa renova, quem não interessa não renova. É mais ou menos assim, tá? Não existe um planejamento a médio e longo prazo, você fazer um contrato de 2, 3 anos. Isso não é usual, tá? No feminino. Isso a gente quer mudar também. Então, quando a gente começou na gestão em janeiro, olha, tem o futebol feminino, tá? Putz, vamos pegar o elenco. Mas que elenco? Não tinha nenhuma jogadora contratada, zero. O pessoal tinha acabado o contrato, tá? E nenhuma tinha sido conversada. Zero, 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 zero. Pô, não precisa falar como é que a gente teve que correr para contratar. Ou seja, contratou, trouxe para dentro com o mínimo possível de planejamento, tá? Depois sentamos durante o ano, melhorando, trazendo mais algumas coisas, mas comprometeu o planejamento para 21, não tem sombra de dúvida. E isso reflete no resultado. A gente já não quer que isso aconteça já em 22, a gente já está conversando com várias jogadoras para desejar renovar o contrato, esticar, parar com esse negócio de um ano só, já poder ter uma visão mais longa. E espera que em 22 a gente colha resultados melhores do que foi 21. Tá? Mas teve esse problema. Vocês devem lembrar que a gente começou o ano com zero de jogadores, não é que tinha. E até na base também, a gente não tinha nada na base, a gente teve que correr atrás dos convênios que tinham lá com o Santa Cruz para colocar, poder fortalecer a base, tá? Então, o ano foi prejudicado no planejamento nesse sentido. E tudo foi tão ruim, podia ter sido bem pior. Mas está quase igual, né, Andrés? Que está chegando em dezembro e são 5, né, Laura? Exato, é esse assunto que eu já queria entrar, né? Você falou que, assim, quando você chegou realmente, né, na sua gestão, teve que renovar tudo em cima da hora, trouxe, né, a Bianca Brasil, por exemplo, a própria Bruninha, né? E, assim, a gente fez um levantamento no Diário, e do último jogo das Sereias, né, que elas foram eliminadas na semifinal do Paulista contra o São Paulo, apenas 2 titulares têm contrato, né, até o final de 2022, se não me engano, era a própria Erquinha, né, a Ana Luísa, enfim, e o resto todo mundo com contrato para acabar, do dia 31 de dezembro, né, entre eles a Cristiane, né, a própria Bruninha, a Taizinha também, que a gente já subiu lá na Valverde, exato. E assim, a gente já subiu algumas matérias no Diário sobre algumas meninas que vocês já começaram a conversar, mas assim, é praticamente o elenco todo, com contrato até o final do ano, né? A própria Laura Valverde, que a Anitta comentou, inclusive saiu na lista, né, da World, enfim, de uma das meninas mais promissoras do futebol feminino. Então, assim, essa a nossa preocupação, como vai ficar o planejamento, porque a gente já perdeu muitas meninas, né? Algo que a Anitta falou, é que hoje o Santos deixou de ser referência do futebol feminino. Hoje a gente está vendo o Corinthians com um trabalho muito sólido, o Palmeiras investindo. Então, assim, mais em relação ao planejamento para 2022, como que está sendo essa conversa com as meninas? Vocês já estão começando a se movimentar, porque a temporada já vai começar, né? A situação é diferente, tá? Lá a gente estava, não é que estava em janeiro sem renovar contratos, a gente estava em janeiro sem nenhuma jogadora. Já tinha acabado o contrato e eles tinham ido embora. Tá? Não é que em janeiro a gente falou, vamos sentar para renovar. Não, já tinham saído do clube. Tá? Algumas já tinham ido para outros clubes, tá? Outras vai buscar em casa, aquela história toda. Tá? Esse ano não, esse ano tem um planejamento para fazer as renovações, tá? Quer dizer, a gente começar em janeiro com o time inteirinho montado e procurar fazer isso, planejamento mais longo do que um ano. Esse negócio de só um ano é ruim, tanto para o clube como para a própria jogadora, né? Ela se sente insegura, tá? Mas isso está sendo cuidado, está no radar. Esse ano vai ser completamente diferente. Tanto é que você falou, a gente já está se movimentando para ter renovações, tá? E em 21, a gente não tinha o que renovar, não tinha jogadora. Não era mais o Santos aquelas jogadoras. Entendi. E contratações, desculpa. E contratações também já está no radar? Também é o Dracena que olha para isso, também está embaixo do guarda-chuva dele, né?
Também, também, também. Toda a parte de futebol, tá? De base, futsal, feminino, tá tudo. E esportes olímpicos também está debaixo do guarda-chuva do Dracena. Mudando de assunto de novo, passando para uma outra parte, você falou um pouquinho, né, da questão de finanças, né? Aqui, o Andrés, esse ano foi muitas dívidas. Vocês listaram lá no começo as 10 maiores dívidas, e eu acho que durante o período apareceram dívidas até maiores. Essa semana, por exemplo, a gente viu aqui que teve um bloqueio judicial da DIS de 11,9 milhões de reais. Né? Teve o caso do Átila, da intermediação da Caixa, que também são alguns milhões que estão sendo cobrados do Santos. E teve como única alternativa, antes desses acordos com a Binance agora, tá? O funding. O quanto o Santos usou do funding, como que está esse fluxo entre o funding e o clube? Quanto hoje o Santos, na teoria, deve para o funding? Não, veja bem, existe um entendimento. Não existe um funding que empresta dinheiro para o Santos. Sim. Não é isso, tá? Uhum. O Santos, nesse período todo, teve que recorrer para efeito de fluxo de caixa em torno dos 20 e poucos milhões, tá? Que esse dinheiro foi obtido com juros baixíssimos, graças, tá, a um aval de santistas para que isso fosse viável. Tá? Agora, não existe uma relação de funding direto com o Santos. O Santos pegou em torno desse valor diretamente com o banco, com juros baixos, tá? Para poder equacionar seu fluxo de caixa. A gente, com todo o desequilíbrio que teve, é um negócio que deixa a gente orgulhoso. A gente conseguiu passar o ano inteiro com salários, direito de imagem em dia, salários em dia, premiação quase em dia, tá? E uma coisa só para explicar também, que senão depois a pessoa fala, falou uma coisa, mas é outra. Quando eu falo de salários em dia, você perguntar 100% dos salários estão em dia? Não estão 100%, tá? Nossa conta é administrar miséria, tá? Quer dizer, 95% dos salários em dia estão em dia e tem 5% que eu atraso um mês o jogador que está emprestado, um que está aqui, pago no outro, tá? Quer dizer, tem que fazer gestão de financeiro, tá? E impostos também, com todo o que foi, a gente conseguiu atravessar o ano, tá? Equacionando praticamente todos os impostos atrasados, falta uma bucha só de fundo de garantia, acho que de 19 também, que estamos resolvendo, tá? E é isso, tá? E a gente o Santos precisou, entre seu fluxo de caixa, recorrer em torno de 20 e pouquinhos milhões para poder equacionar seu fluxo de caixa diário. Perfeito. Próxima pergunta. Quem se manifesta? Eu, até falando sobre a dívida que você introduziu, Gil, com o Grupo DIS e até mesmo com o Átila, né, com o empresário Átila Rodrigues, ele que cobra o Santos na Justiça uma comissão por um acordo com a Caixa. E eu queria saber do presidente a quantas estão essas dívidas e essas conversas, na verdade, tanto com o Átila, tanto com o Grupo DIS. Dá vontade até de chorar nessas dívidas aí, né? Agora, quando você chega numa situação, isso é uma coisa que muitas vezes o sócio não entende. Uma coisa é você começar a se endividar, tá? Resolvo hoje que não vou pagar ninguém, tá? Até hoje era um cara certinho, tal. Hoje eu resolvi, não vou pagar cartão, não vou pagar apartamento, carro. Putz, aí o que acontece? Daqui 2 meses começo a receber cartinha, tá? Deixa para lá essa cartinha, não vou pagar. Aí daqui 6 meses, vamos entrar na justiça. O pessoal entra na justiça. Aí leva 3 anos. Nesse período de 3, 4 anos, eu não paguei ninguém, ou seja, estou cheio de dívida, mas não aconteceu nada. E eu consigo me endividar mais, consigo pegar dinheiro com a Jota, com o pai, com o tio, com o primo e tal. Agora, chega um ponto da dívida que, na justiça vai lá, me defendo, não sei o quê, e, é transitar julgado, não tem jeito, agora você tem que pagar. Quando chega nesse momento, acabou, aparece lá, a justiça, toma a tua casa, toma o teu carro e acabou, você não tem o que fazer.
a atual situação do Santos é nesse ponto que está a nossa dívida. Tá? Então, quando você me fala assim, poxa, se eu não conseguir fazer um acordo com a Diz, o que acontece? Pô, não tem jeito, ela vai entrar na nossa conta, vai pegar nosso dinheiro, vai pegar todo o dinheiro que a gente recebe de patrocinador e é dela. E não tem o que fazer. No caso do Átila, a gente pode chiar, reclamar, espernar, se é certo ou errado, não importa. Está em execução. Ou eu entro num acordo com ele, ou ele vai pegar esse dinheiro na nossa conta, ou vai tirar da Globo, vai tirar da Binance, de onde for. Tá? E os dois são exemplos. Os outros 10, 20, 30 que a gente tinha atrás, estava nesse pé já. Então, o único caminho é sentar, fazer o melhor acordo possível para o Santos, tá? E tentar ganhar prazo e pagar dívida, não tem como. O que eu vi aqui, Andrés, essa semana é que, no caso, a última sentença, a última decisão na justiça do caso da Diz é que diz que não teve acordo, não chegou a acordo, e daí ele solicitou um bloqueio de 11,9 milhões. É isso que é uma parte, na verdade. A encrenca inteira da Diz belos 30 milhões. Não são os 11. Tá? E advogado é advogado. O advogado quer receber a parte dele. Então, a gente estava negociando, a gente fez uma proposta, eles não aceitaram, e para pressionar, pô, executa. Mas estamos conversando. Tá? Eu tenho certeza que a gente vai chegar numa conta boa para nós e para eles. Tá? Mas não tem o que fazer. Quer dizer, quando está nesse pé aí, é um acordo. E contar com a boa vontade do lado de lá. Isso que é horrível. Porque você pega alguém... Isso aconteceu muito com a Doin, tá? Por que a Doin a gente levou quase um ano para negociar? Porque estava cômodo. O cara, pô, caiu o dinheiro do Santos, é meu. Então, por que eu vou negociar? Desconto, prazo, tá? Então, é uma engenharia e uma negociação muito cansativa e de ser chato, né? E agora a gente depende do outro, né? Até agora, todos que a gente tem conversado têm conseguido. O Átila é 3 milhões e meio e ele teve ganho de causa, porque eu, pessoalmente... 4 e pouco. E ele já teve, porque eu achava que seria difícil ele ganhar, mas ele já teve sentença favorável? Teve. 4 e pouco, acho que é 4,5, quase 5. Nossa Senhora. Eu queria mudar um pouco de assunto. Você vai perguntar do sócio, Anitta? Vou. Vamos, deixa legal, né? Da mulher, né? O Maradei já brifou bem, já falou, ele tá armado. Presta atenção que ele tá armado já, hein, Anitta? Aqui vou eu, então. Vamos lá. Presidente, hoje, sexta-feira, dia 26, o Santos soltou aí uma prévia de quais seriam as alterações no programa de sócio, algumas bem significativas, acabar com o valor diferente para a mulher, deixar de ter acompanhante, mesmo para um plano custando R$150 por mês. O Santos não está um pouco fora assim, da realidade. Inclusive, vou contar o caso pessoal, que esses dias eu tive uma discussão na minha casa com meu marido, que é corintiano, e falei para ele, que horror esses planos, não são inclusivos, não pensam nas pessoas. Aí o Santos vai lá e me dá uma dessa. Presidente, faltou uma mulher aí no CG para falar um pouquinho sobre esse assunto. Eu já deixei claro, não gostei muito, não. Para mim foi uma surpresa. Então, se tem uma coisa que eu acho que faltou entendimento na nossa parte, é isso. Eu sempre achava que a mulher gostaria de ter um tratamento igual. Muitas vezes eu reclamava, porque mulher, tal, não sei o quê. Aí a gente falou, poxa, por que a gente parar com esse negócio? Título de homem, título de mulher, metade do preço, vamos ter o título de sócio, tá? Vamos acabar com isso, tá? Agora, pela aceitação, não tem problema. Se você colocado, o conselho tem autonomia e tem nosso apoio. Se eles acharem que não, que deve permanecer, sem problema nenhum. Eu achei que estava fazendo uma coisa interessante. A gente sempre fala de igualdade, de homem com mulher, mesma coisa, tal, e depois, você tem que dar desconto. Uma vez tomei uma bronca, eu não lembro que produto que a gente lançou, eu quis dar desconto para a mulher, e alguém falou, mas por que isso aqui? Mulher tem que ser igual, tal. Então,
Era nosso entendimento. A gente achou que estava fazendo uma coisa legal, mas não tem problema. Pedro, vou Se o até pessoal achar... interromper. Vou até interromper, porque eu tô com a mão coçando aqui, tô igual a Anitta. Assim, inclusive, essa semana eu fiz um trabalho, usei a própria Anitta como né, minha fonte aí da faculdade. Beleza, vai fazer isso, tá bom, todo mundo sócio. Mas que outros estímulos o Santos pode oferecer para a mulher ir para o estádio, para a mulher ser torcedora do Santos? Legal. Porque, assim, é esse o contraponto que a gente quer, né? Tudo bem, cobrar sócio, beleza. Eu acho que deveria manter, né, esse plano para a mulher, porque acaba sendo um estímulo. Porque o Santos não oferece outros tipos de estímulos. Quantas vezes eu já não tive que comprar uniforme masculino, porque eu queria uniforme, o escudo maior e eu tive e o feminino é menor. Então, assim, qual vai ser o estímulo que o Santos vai oferecer, né? A Anitta tá mostrando a camisa dela. E, assim, no próprio estádio, eu vi muita gente falando, poxa, eu vi relato hoje no Diário News, inclusive, né, falando, poxa, eu deixei de ser revistada porque não tinha mulher policial para me revistar para entrar na Vila Belmiro. Então, assim, a gente quer estímulos para a mulher frequentar o estádio, para a mulher ser torcedora do Santos. Então, a gente, pelo menos, queria essa contrapartida. Então, a nossa ideia, tá? Eu já aprendi uma coisa que a gente não conhece e não sabe como agradar a mulher, no sentido de sócio, hein? Veja bem, tá? Então, na verdade, o que a gente imaginou? Que isso seria legal, e nossa ideia é criar ninguém melhor do que a mulher para ver o que tem que ser feito. Tá? Acho que eu lembrei, uma vez eu falei assim, pô, por que a gente não cria não gera uma área exclusiva para mulheres dentro do estádio? Só faltaram me matar. Ah, discriminação, não sei o quê. Eu falei, caramba, tá? Então, realmente, pô, nossa ideia era iguala, tá? Vamos criar uma comissão das mulheres para ver o que elas querem. Então, tendo possibilidade do clube, vão fazer, tá? Ninguém melhor que vocês mesmos para saberem o que querem. Mas não tem problema isso daí, de novo, é uma sugestão que a gente colocou, tá? A nossa visão. Se acharem que não deve ser, não tem problema, se cria, tá? Aí entra para o lado algum argumento que usaram, mas aí a gente vai entrar numa série de discutir conceitos. Não, porque a mulher, historicamente, ganha menos do que o homem. Puta, isso não é argumento, porque eu falo, então a gente vai ter que ter um título para homem pedreiro, um título para homem engenheiro, um título para homem diretor, porque historicamente eles têm diferença também de mas renda. é muito mais fácil para um homem ir para o estádio, né? A começar pelo estado, como é o banheiro da Vila Belmiro. Então, a gente tem que brigar para isso, para que não seja mais fácil, para que seja igual. Mas, de novo, não é questão fechada, tá? Isso, puta, se resolverem que não tem que ser, não tem nada. Contra o convidado, de novo, é aquela sugestão que a gente coloca. A gente pretende ter a casa cheia. Vocês viram que isso foi sempre dito na nossa campanha, que eu preferia o lotado, o estádio, dando prejuízo, do que meia boca com lucro. Pô, a gente está com casa cheia, pô, está dando prejuízo todos os jogos, não precisa fazer conta, tá? O maior lucro que a gente teve foi 20 mil reais, tá? Quer dizer, tá? Mas isso, pô, é estratégico, é planejamento, a gente quer casa cheia, tá? E com casa cheia, se eu deixo o Black, o Gold e outros levar convidados, eu estou tirando do Silver e da torcida normal, então estou elitizando demais, tá? Você levar convidados, se a vila não está cheia, não tem problema, até ajuda, tá? Mas se a gente imagina que vamos estar com a casa cheia, eu estou cortando o direito de acesso do torcedor, estou cortando o acesso do Silver. No jogo do Palmeiras teve muita gente que não conseguiu comprar do Silver, puxa, e tinha Black lá, o Gold, que tinha um convidado demais. Mas, de novo, são ideias para serem discutidas junto com o CD, tá? Presidente, desculpa te interromper, mas qual seria, então, o benefício para o sócio ser sócio Black, pagar um pouco mais caro? Se ele não vai poder levar um acompanhante, qual vai ser o benefício? Então, não compensa mais para ele pagar o Silver, que é mais barato? Não, ele tem prioridade zero, não corre o risco de a casa estar cheia e não conseguir ingresso, tá? E lá no plano a gente está colocando... Veja bem, a gente está colocando algumas coisas vantagens, um kit diferenciado, acho que eles vão receber camisa, coisa que não acontecia. Tá? O que a gente está apresentando, está tentando dar alguma retribuição para as categorias, tá? Então, que isso nunca ficou claro, né? O retorno sempre foi muito pouco. Está se criando também lá um de R$10, lá vocês viram, que é para tentar pegar aquele público que não vai a estádio, mas quer ser sócio, tá? E por aí vai.
Entrando na reta final, até Gil, porque a gente... posso complementar sobre essa questão de convidados? Eu sei que não é assunto unânime, né? Não vamos discutir isso aqui, mas, por exemplo, você deu o exemplo do jogo contra o Palmeiras, né? Realmente casa cheia, teve essa questão de não abrir para sócios, mas, assim, em tempos normais, né? Assim, às vezes a vila tá vazia e a questão do convidados pode ser um estímulo para lotar a vila. E tem essa contrapartida também, né? Exatamente, você falou exatamente o que eu falei. Quer dizer, com a casa vazia, puta, eu por mim deixava cada um levar 10 convidados. Pô, vamos encher a vila, tá? Agora, isso atrapalha com a casa cheia. E se o nosso planejamento é que a casa fique cheia, tá? Eu tenho que pensar nesse negócio, tá? Eu não posso planejar que vai ser meia boca, tá? A vila. Então, a gente está dentro do nosso planejamento, várias ações para procurar estar sempre cheia a vila, tá? Ou através do preço, ou de campanhas, tá? Mas, de novo, isso aí é proposta para você discutir. Isso daí, puta, dá um pano para manga. Cada um tem uma opinião diferenciada. Mas eu concordo, você está certinho no teu pensamento. Pô, convidado, quando foi feito, é que, pô, nosso histórico era 5 mil torcedores. Pô, aí, pô, legal, né? Outra coisa é resolver o problema da cativa. Não tem coisa que me irrita mais do nosso problema da cativa, né? Pô, o estado está cheio, vendemos tudo. Aí, pô, tem lugar, pô, mas que caso que aconteceu? Tem 2 mil de cativa que não vieram. Aí, você fica entre a cruz e entre a espada, tá? No outro jogo, qual que é a minha vontade? Já que não veio, vamos vender 500 aí sem ninguém saber nada, tá? Mas corro o risco um dia de eu fazer isso e aparecerem os 2 mil, pô. Aí eu vou cortar meu pescoço. Tá? Então, é uma coisa que a gente pretende colocar rapidinho, tá? Do cara dono de cativa. E, de novo, não pode entrar... Né? O pessoal errou muito tentando forçar uma situação com os donos de cativa. Eles têm direito adquirido, eles pagam uma manutenção todo mês mais cara, então eles têm esse direito. Então não adianta forçar. Você só consegue negociar e conversar na boa. O que é na boa? Olha, se você não for e você avisar o clube com 24 horas, eu vou vender essa cadeira. Se eu conseguir vender metade do que eu arrecadar, eu vou dar desconto na tua manutenção, ou seja, não retorno financeiro para a pessoa. Acho que por esse caminho a gente vai conseguir resolver isso, que é lastimável, né? A gente fala, pô, casa cheia, e, pô, tem buraco das cativas. André, estamos chegando na reta final da entrevista, mas tem 3 assuntos muito importantes aqui para a gente abordar antes do final. Um deles é a questão da Arena, né? A Arena, a gente vê uma discussão que virou ano nessa discussão. A gente sabe que o cenário externo ficou muito adverso, não só pelos preços da construção civil, como também pela estabilidade econômica, em que talvez os fundos de investimento imobiliário já perderam o atrativo que eles tinham lá atrás. Você estava muito otimista de que a Arena ia sair. A informação que eu tenho é que esse ano não sai nada, nem discussão no Conselho. Mas como você enxerga a possibilidade de resolver esses problemas que são muito mais externos, talvez, do que internos, né? A questão do preço da construção civil e a instabilidade econômica que deixou os fundos de investimento imobiliário não tão atrativos e o financiamento para a obra viria de um fundo de investimento imobiliário. Você falou tudo, Giovanni. Foi exatamente isso que aconteceu, tá? Essa instabilidade dos preços e a política financeira tornou aquele projeto com aquele investimento, com aquela taxa de retorno para os fundos, que não compensava, tá? Então, o que está sendo feito? Está sendo feita uma engenharia financeira e, junto com a parte arquitetônica, para adequar o projeto a uma coisa que seja interessante aos investidores. Não tem como, o investidor vai ter que ter o seu retorno, senão ele não põe o dinheiro para fazer. Tá? Então, o que está sendo feito? Os arquitetos estão reprojetando o projeto original. Um exemplo, no nosso projeto, a gente tem assim, uma pista de ciclismo lá na última laje. Pô, custa uma bala, né? Não é só a pista de ciclismo, a infraestrutura, a fundação tem que estar prevendo essa laje. Então,
não vamos colocar isso. O que acontece? Para chegar num valor custo-benefício que seja atraente como obra, tá? Arquitetônica, como estádio, como arena, tá? E seja atraente para o investidor. Isso nos pediram 60 a 90 dias, tá? Porque o resto, a parte de quanto que o clube vai pagar e quanto que a gente vai receber, isso está mais ou menos já acertado. Então, é chegar a isso e levar para o conselho. Em paralelo, os trâmites que a gente pode adiantar junto com a prefeitura estão sendo feitos, tá? Não parou, porque isso é uma coisa que demora, tá? Então, a gente sabe que a cidade vai... o seu novo plano diretor está previsto para dezembro, janeiro, então está andando em paralelo com reuniões deles para equacionar isso. Mas o projeto vai para frente, tá? Está demorado, mas vai para frente. Você acha que no primeiro semestre do ano que vem tem alguma coisa no conselho? Eu espero, com certeza. Com certeza. Ainda falando em estrutura, um outro ponto importante, a Laura tem para abordar aí, Laura, fica à vontade. Bom, a gente falando de planejamento, né? O Guardache dá até um sorrisinho quando a Anitta fala, não sei se vocês perceberam. Ele já fica com medo do assunto, mas não é nada muito comprometedor, não, né? Falando de planejamento para a base, para Sereias, né? Em que pé está um possível CT para os dois, né? Talvez que não seria na cidade de Santos, né? Que teria que resolver algumas questões burocráticas ainda, né? Quero saber em que pé está isso. Bom. Então, legal. Ó, de infraestrutura, duas coisas que a gente está fazendo. Uma eu não posso comentar muito por aspecto mercadológico, mas, por exemplo, a gente está tentando, primeiro, regularizar o CT Pelé. Tá? Quer dizer, chega desse negócio de todo ano a gente tomar susto com o Ministério Público querendo tomar e a gente tendo que justificar por que fez ou não fez ação social, que falava tal. Então, formalmente, tá, a gente entrou, tá, junto com a SPU, com o governo e tal, com um pedido de compra. Tá? Quer dizer, olha, a gente está aqui, a gente quer comprar por esse valor está baseado em pesquisa, tá? A gente tem esses direitos de desconto e a gente quer pagar dessa maneira. Tá? Então, isso é um caminho. E o da base está em evolução. O projeto está bem encaminhado. Eu pretendia que em outubro, novembro, a gente tivesse já ok, tá, para poder divulgar, ainda não está, mas está na boca para sair. A gente vai ter uma surpresa, acho muito agradável, né? Espero, uma surpresa muito agradável. A gente depende de trâmite de prefeitura, legalização, de editais e tal, então não dá para dar muito detalhe, tá? Mas está super bem encaminhado, acho que a torcida vai gostar. Tem prazo, Andrés? Putz, eu pretendo até janeiro ter o negócio resolvido. Ou pelo menos edital na rua que eu possa dizer, ó, é isso que a gente quer fazer. Legal. Então, eu queria agradecer aqui ao Andrés. Ficou uma pergunta só, mas vai acabar o nosso tempo aqui. Queria agradecer a Anitta, a Laura, ao Lesnock pela participação. Foi uma entrevista muito legal para comemorar, como eu falei, os 4 anos de diário, agradecer ao Maradei por ter marcado, agradecer ao presidente por ter aceito, lá no começo de novembro ainda. A última pergunta, eu vou deixar um comentário final só, né? Vocês mandaram ao Comitê de Gestão uma sugestão de estudo de SA, e agora parece que tem um sheik árabe querendo comprar clube no Brasil. O que você enxerga disso, Andrés? E obrigado mais uma vez. É uma ideia muito clara, né? Os clubes não... Se é limitado, o SA, tal, é o que menos importa. O clube tem que ser bem gestionado, tá? Você tem muita SA super mal administrada, quebrada, e você tem muita empresa normal, limitada, tá? O que é importante é o clube ter processos e maneiras de gestão de SA, com responsabilidade na sua diretoria, com tudo.